Começa agora, Estúdio Cast, um bom papo, entrevistas e comentários com os melhores temas da cidade e do mundo. Agora, Estúdio Cast. É isso mesmo, chegando o Estúdio Cast desta segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Eu sou Matheus Bastos, muito prazer. Aqui também comigo, Rodrigo Reis. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes do Estúdio Cast. Paulo Rob Reis, boa noite. Fala, galera, boa noite. Boa noite, padre. E o nosso convidado de hoje, Padre Emerson, boa noite. Boa noite a todos os rádios ouvintes da Rádio Estúdio. Segundou com S de estúdio, né? É isso aí, com S de estúdio e também com Estúdio Cast, né? Nas redes sociais aí, no Facebook. Nós estamos também ao vivo aí no Facebook da Estúdio Cast. Entra lá também no Facebook, já deixa lá sua curtida, o seu comentário. Compartilha com todo mundo aí, viu, galera? Pois é, vamos compartilhar a live aí, vamos ajudar a gente aí a divulgar, né, e mostrar a mais pessoas o primeiro podcast da cidade de Papagaios. E hoje trazendo o Padre Emerson Rodrigo. Ele que está em Papagaios há pouco tempo, né? Há quanto tempo? Por incrível que pareça, ontem fez um ano que eu cheguei. Pois é. Olha, Passa rápido, hein? Um ano Já, passa rápido aí. Chega a menos. Demais. Ontem fez um ano que eu cheguei a Papagaios. Pois é, então já tá virando quase papagaiense já. Eu acho que eu já sou. Já Já sou papagaiense. Todo padre que chega aqui é muito bem recebido, o pessoal gosta muito, né? Eu acho bacana que em pouco prazo o cara já se sente daqui, mas é uma coisa, acho que isso acontece em toda a cidade. A cidade é acolhedora. É. A cidade que é muito acolhedora. Sim. Isso acontece em toda a cidade. A reciprocidade, né? Eu tô mandando os links aqui pra galera ver aqui. Pois é, o Paulinho já vai divulgando aí pra galera entrar, pra galera acessar aí, que daqui a pouquinho nós vamos entrar mais a fundo aí dessa história, Vamos lá. do Padre Emerson, pelo Só deixar claro que não tem nada programado, Nada. Não tem script, não tem nada. Muita gente fala assim, cadê o script pra me ler? Que script? Aqui é 100% improviso. Na fé, exatamente. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, exatamente. A fé, como é que é a música lá? A fé não costuma falhar, né? Isso, Gilberto Gil. A fé não costuma falhar. Tem um brother aqui que ele faz uma pergunta sempre pro povo, né? Ele faz a sua pergunta aí pra ele. Vai lá. Então, padre, conta pra gente, então, um pouquinho da sua história, de onde o senhor veio? Como que foi o seu ingresso na carreira de padre? Tá. Então, vamos lá. Eu sou o filho mais novo da minha casa, nós somos 3 irmãos, né? Uhum. Então eu tenho mais 2 irmãos mais velhos. Eu sou natural de Contagem, né? Os meus registros são de Contagem. Meus pais, a minha mãe é de Sete Lagoas, né? Dali da região do Morro Redondo, vocês já ouviram falar? Já. Né? Então a minha mãe é daquela região. O meu pai é mais do interior de Minas, de uma cidadezinha próxima a Guanhães, chamada Nelson de Sena. Essa eu não conheço. Perto de Guanhães, Rio Vermelho. O meu pai é daquela região. Eu não sei como é que os dois se encontraram, né? Mas é uma história interessante, que primeiro meu pai namorou a minha tia. É mesmo? Namorou a minha tia, mas casou com a minha mãe. Eu tenho esse caso na família também. Parece que você era primo e irmão. Só pra você ver que coisa mais engraçada. E morei em Belo Horizonte até os 4 anos de idade. Depois nós retornamos para Sete Lagoas e lá cresci. Então, automaticamente, pelo fato da idade ainda ser muito terna, né? Me naturalizei em Sete Lagoas. Então, quando me perguntam de onde que sou, eu falo que sou de Sete Lagoas, né? Aproveitar então, já mandar um abraço, porque tem uma turma de Sete Lagoas nos acompanhando, né? A minha família, parte de pai, é de Sete Lagoas. Meu pai, o Zezinho, está lá nos acompanhando. Já mandar um beijo e um abraço para eles lá, pessoal de Sete Lagoas. Mas então o senhor se considera mais Sete Lagoano? Eu sou Sete Lagoano, né? Pelo fato de... Mudei para lá com 4 anos de idade. Já tô com 32? Acho que é 32. Não, o padre pegar mentira é muito feio, Paulo. Me ajuda aí. Você não tá mentindo, eu que tô. Né? Com 32, então sou sete lagoano, né? Mas
Veio de uma família muito religiosa, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, então... Tem mais integrantes na família que seguiram? Não. Na minha casa sou eu. Só você. É só eu. Mas é interessante, porque eu já ajudei muito na renovação carismática e a gente fez alguns eventos, participou de alguns eventos, nós participamos de alguns eventos lá em Sete Lagoas. No Caique, por exemplo, teve uns eventos lá, em algum desses você chegou aí? Não. Não, né? Eu nunca fui assim muito voltado para essa setor. ala carismática, né? Sim. Eu me vejo uma ala muito mais tradicional da igreja. Mas é claro que hoje nós vivemos um jeito de ser igreja que o padre, ele não pode, digamos que, não é tomar partido, né? Porque na igreja não existe isso. Mas a gente tem que ser flexível entre todos os movimentos da vida da igreja, porque as coisas vêm para somar. Né? Então, eu vejo, por exemplo, não é o nosso caso aqui da cidade em si, porque nós não temos, né? Já teve no passado grupo de oração, mas agora não é mais assim o foco atual, mas é algo que futuramente a gente pode voltar, porque é algo que ajuda muita gente. Sim, ajuda mesmo. Mas o padre ele tem que conseguir fazer esse giro, né? Então, o padre de uma cidade, ele querendo ou não, ele é uma autoridade, né? Mas ele tem que ter um trânsito legal entre as questões políticas da cidade, questão social, desenvolvimento. Isso tudo a gente tem que ter uma flexibilidade para poder contribuir, né? O padre não pode ser simplesmente um celebrador de missa, como a gente costuma dizer, apenas aquela pessoa sacramental, né? Eu vejo uma questão de injustiça, ou vejo algo que, pelo viés religioso, eu como padre tenho que falar disso, ou tenho que orientar dessas questões, eu não posso me calar diante de certas situações, certas realidades, porque aí o padre já passa a ser omisso, né? E ele não contribui para ajudar o povo. Então, é claro que cada qual no seu devido lugar, né? E sabendo respeitar também o lugar do outro. Então, eu acho interessante que eu estava chegando aqui e o pastor França estava acabando de sair, né? Porque era o programa dele. Exatamente. E eu e o pastor França, a gente tem um entrosamento bacana, a gente conversa, discutimos às vezes algumas questões, né? Até às vezes pergunto ele como está o povo dele, ele pergunta como que está o meu povo, né? E às vezes até mesmo de questões de segurança, às vezes eu pergunto como que está a questão, porque eu tenho uma proximidade maior. Mas eu vejo que esta presença, e tudo como começou, né? Voltando lá à sua pergunta, né? Quando que surgiu isso, padre? Essa é uma pergunta que todo mundo faz para todo padre. Padre, quando que começou? Quando que o senhor sentiu o chamado? Quando o senhor sentiu tocado? Quando que foi? O senhor teve um sinal? Foi alguém que falou? Foi uma promessa? Foi o pai? Foi a mãe? Eu costumo dizer que quando Deus tem propósito na vida da gente, como tem na vida de vocês três, amém. Por mais que a gente tenta outro caminho, a gente acaba esbarrando naquele propósito que você mas não tem condições, né? Igual hoje. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas talvez não estariam aqui, né? Hoje, por exemplo, hoje é segunda-feira, é dia da minha folga, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tem coisas que não é questão de destino. Para mim, destino, esse negócio não existe. Eu sou muito mais de propósito de Deus na vida da gente, eu vejo por esse lado. Então, como dizia, a minha família toda a vida foi muito religiosa. O meu pai, ainda na infância, foi morar com uma tia mais velha, irmã dele. E ela era casada com um senhor viúvo que era muito religioso. Inclusive, ele foi pai de um dos bispos mais importantes do nosso país, podemos dizer assim,
porque foi o primeiro bispo negro do Brasil. Bacana. Um homem que morreu aos mais de 90 anos de idade e era uma pessoa extremamente respeitada dentro do meio religioso, né? Se chamava Dom José Maria Pires, foi arcebispo da Paraíba por muitos anos, inclusive é sepultado lá. Mas tanto meu pai não teve contato com ele, porque quando foi morar na companhia da minha tia ainda muito pequeno, ele já tinha ido para o seminário, porque naquele tempo ia muito cedo, né? Você ia para estudar, você ia com 10 anos de idade, 11 anos, às vezes até menos do que isso, para estudar, e você ficava ali até formar, ordenar padre, então não tinha vínculo. Uhum. Então, eu não posso dizer que hoje eu sou padre porque eu tive, entre aspas, esse parente, porque não tem parentesco consanguíneo, que foi bispo. Até, às vezes, eu acho que eu nunca disse isso aqui para ninguém, acho que é a primeira vez que eu estou comentando isso aqui com as pessoas e também... Mas é legal, porque... Até no meu período mesmo de seminário, eu nunca quis dizer isso para ninguém, para não ter essa impressão. Olha, ele foi para o seminário porque ele tem um tio emprestado que é bispo. Não, eu fui para o seminário porque... aí eu volto na questão do propósito de Deus na nossa vida. Eu nunca fui um jovem de sair. Primeiro porque os meus 2 irmãos eram mais velhos. Você sabe que irmão mais velho não gosta de sair com o irmão mais novo. É verdade. Vai te carregar. Então, é verdade. Um ia pra festa, o outro ia pra capoeira, pro futebol, e eu era o mais novo, ficava dentro de casa. A hora de descontar é agora na penitência. Tá fazendo penitência. E depois, período de escola, de colégio, eu nunca fui de ter assim, muita colegada de sair, de farrear. Tanto que do meu período de colégio eu não tenho contato nenhum com amigo nenhum de escola, de período de grupo escolar, de colégio, essas coisas. E comecei a frequentar a minha comunidade de origem e comecei a ajudar, participando de grupo de jovens, fazendo uma leitura, um comentário e tal. E o povo falando, você vai ser padre, por que você não vai ser padre, tal. E eu dizia, não, esses dias eu até dei um exemplo disso na missa, porque tem um coroinha que o pessoal perguntou por que eu não ia ser padre, falou que não ia ser padre porque padre não podia casar. Aí eu falei que ele disse, mas eu falava a mesma coisa, né? Que eu não ia ser porque eu queria casar. E aí eu volto a dizer do propósito de Deus na nossa vida. Eu sempre tentei fugir disso. Até que chegou um ponto que não tem como mais você fugir, parece que vai criando uma inquietação, né? A gente vê o ser padre como vocação. Tanto que nós não temos carteira assinada, não é visto como... não tem vínculo empregatício, nós pagamos INSS como autônomos, aposentamos por tempo de contribuição e a igreja tem a faixa etária dos 75 anos. Aos 75 anos o padre aposenta. Se ele tem condições ainda, ele continua assumindo compromissos, mas não com tanta responsabilidade quanto era mais jovem, né? Ou às vezes por questão de doença, alguns até aposentam mais cedo. Mas eles continuam dando algum Sim, auxílio? Sim, continuam. Tem muitos aí que às vezes auxiliam nas paróquias para celebrar missa, um casamento, um batizado, mas não tem aquele compromisso de administrar, de tomar conta. E pela parte financeira da igreja, a igreja continua financeiramente contribuindo para aquele... Sim. Para aquele que já está aposentado pela idade, pelo INSS, né? Isso. Hoje a diocese já conseguiu estabilizar isso. Então, os padres que são aposentados pelo INSS, a diocese tem um valor estipulado, mas o plano de saúde que é pago pela diocese para salvaguardar a pessoa do padre. E todas as despesas extras que tem, por exemplo, nós temos um padre que até então, de idade, ele é jovem, ele tem 60 e poucos anos, o padre Geraldo Antunes, talvez muita gente já deve ter ouvido, talvez ele já deve ter passado por aqui, porque ele rodou essa diocese inteira,
e o padre Geraldo sofreu 3 AVCs e 2 isquemias. Então hoje ele vive assim, não tem muita noção, fica mais na cadeira de rodas. Então ele tem a aposentadoria dele, mas ele tem a contribuição, ele tem cuidadores por conta da diocese, que cuida, fisioterapia. Então a diocese tem esse cuidado, tanto que nós temos uma casa agora, que é o lar sacerdotal, onde que esses padres podem ficar para receberem esse cuidado, né? É algo que já vinha sido pensado há um bom tempo, e como, por exemplo, o nosso bispo emérito Dom Guilherme. Ele ficou emérito, 2 anos, ele ficou na cidade de Cruzilhas, no sul de Minas, e recentemente ele pediu para voltar para a diocese. Até por causa de uma questão de tratamento de saúde, porque ele trata em Belo Horizonte, é mais perto, e ele mora numa paróquia em Sete Lagoas, junto com outro padre, tem toda a assistência da diocese, celebra de vez em quando na catedral ou nas paróquias quando convidado. Agora um pouco está restrito por causa do período da pandemia. E ele já é um senhor aí com mais de quase 80 anos, então tem que... Requer uma necessidade, né? Isso. Padre, existe um período rotacional por cidades de padre? Você fala o tempo estipulado para a gente ficar. Sim, tem. Por exemplo, no meu caso, eu vim para cá com o propósito de ficar 2 anos. Mas é um propósito que dos 2 anos aí foi a diocese que estipulou, Isso. Mas não existe um período já estipulado, não. Geralmente cada diocese, ela segue esse padrão. Sim. Ela estipula o valor que ela vai deixar um padre, Entendi. mas tem também algumas orientações canônicas quanto a isso, né? É isso que eu... Igual no meu caso, eu vim para cá na condição de administrador paroquial. O que é isso, padre? Nós temos o vigário paroquial, o administrador paroquial e o pároco. O vigário, ele tem assistência pastoral. O que é isso? Ele vai cuidar de fazer uma reunião com uma pastoral aqui, com uma pastoral ali. Ele vai celebrar missa, casamento, batizado. Ele não envolve com parte administrativa. O administrador paroquial, o que ele faz? Ele vai administrar os bens que a paróquia tem. Então, ele não tem poder, por exemplo, para construir, para derrubar, para comprar, para fazer grandes reformas, né? E quando tem que se fazer essas questões, tem que ter uma autorização do bispo. Igual, recentemente, eu troquei o carro da paróquia. Para mim trocar o carro, o bispo teve que autorizar. Não é o conselho da paróquia, não é a comunidade. Então, quando houve essa reforma grande aqui na paróquia também... Sim. Então... Eu não me lembro na época se o padre Carlos André, que é quem estava e iniciou o processo da reforma, da obra, né, da reconstrução, podemos dizer assim, da matriz, se ele era pároco, mas eu creio que sim. Aí a gente já entra numa outra questão, que é do pároco. O pároco, ele já tem uma liberdade um pouco maior para construir, para comprar, para reformar, mas mesmo assim, hoje na diocese, tudo que se vai fazer precisa de ter projeto. Então você faz o projeto, apresenta para os conselhos da diocese, o conselho administrativo, e tem um conselho de consultores, que é um grupo de padres que ajuda o bispo nas questões mais burocráticas da diocese. Esses 2 conselhos têm que aprovar, né? Aprovando e tendo recurso para manter aquela despesa, aquela obra, o padre tem a liberdade de fazer. Ô padre, e como é que está a reforma do telhado lá? Conta pra gente. Mas deixa eu só continuar respondendo aqui, Sim, pode? pode. Porque eu não concluí a pergunta do Paulinho. Então, no meu caso, 2 anos. Então, já venceu um. Então, eu tenho, documentalmente, até 7 de novembro de 2022. Tem a possibilidade de renovar para mais 5 anos. Aí dá um total de 7. Esta possibilidade hoje, já da minha permanência mais 6 anos aqui em Papagaios, é quase que 99,9% de chance. Eu assino. Eu posso assinar? De ficar, né? Talvez o que falta do 1% é eu assinar. Então, isso já é bom, porque aí a gente já pode pensar coisas futuras, porque até então, com 2 anos é muito pouco. Então, você tem que, digamos que ir pisando em ovos, principalmente nessas questões de construção,
de compra, de reforma, porque como o tempo é curto, para que a hora que, se caso venha a sair, o outro padre que chegar, não chegue e encontra, por exemplo, a paróquia com dívida, ou sem recurso de reserva financeira de banco, né? Aí vamos para a sua pergunta lá, Rodrigo. do Rodrigo, da questão do telhado. telhado da matriz, né? Então, o problema da matriz é algo que já não vem de agora, né? E o problema não é o telhado, pelo contrário, o telhado da matriz é até muito bem feito. E o grande problema nosso se chama pombo. Por incrível que pareça, o nosso grande problema hoje, Rodrigo, são os pombos. Surpreso com essa resposta, Sim, né? porque não é as calhas, o problema não é as calhas. É claro que teve um problema, porque muitas delas foram danificadas devido às fezes do pombo, né? Mas o problema não é as calhas, não é a quantidade da vazão da água. Por exemplo, a matriz tem em torno dela uma vazão de 27 canos para a vazão da água da chuva do telhado. Durante esse último ano, desde quando eu cheguei, nós já limpamos o telhado por umas 3 vezes. E nós agora, nas últimas 2 semanas atrás, que teve que limpar novamente por causa do que aconteceu, 12 dessas vazões, das 27, estavam entupidas. Entupidas assim, se você se mostrar para o vídeo, parece que tinha assim, 1 ano que não limpava. E olha que limpou-se, terminou de limpar, acho que numa quarta-feira. Na sexta-feira o rapaz subiu no telhado para poder olhar. Eles já tinham começado novamente a fazer uns ninhos dentro da calha. Porque os pombos, os pombos, eles não moram dentro do telhado, eles não têm acesso debaixo do telhado, o alçapão do telhado em si, eles não entram, mas eles moram nas calhas do telhado. Esse é o grande problema. Aí eles fazem, como se diz, constrói a família inteira em cima, né? Antes tinha umas corujas lá, eu acho que não tinha muito pombo por causa disso. Justamente, já me falaram dessa. Eu subi lá uma vez e era difícil subir. Eu subi lá e aí eu vi os filhotes. Os filhotes da coruja deviam ter uns 45 centímetros. O peixe, gente. O pescador, gente. Eu só falei porque eu também não acreditei até ver. Na hora que eu vi, eu fiquei assustado. Falei, nunca vi um filhote desse tamanho, não. Antes da gente continuar aqui, deixa eu mandar uns abraços aqui. Vai lá. Wildeane Maciel, boa noite. A Detinha, né? Não, a Detinha não. É a Toco. Quem? Irmã dela. Tá. A Lúcia Barcelos disse aqui, Padre Emerson é a nossa maior bênção. Colocou aqui ainda, graças a Deus, que é 99% dele ficar. Márcia Barcelos colocou aqui, boa noite. Márcia Vasconcelos colocou, é muito sábio esse padre. Nosso amigo, o GG também, lá da DG Telecom, participou. Se tiver mais acesso aí, quiser colocar. O Raione da Casa da Linguiça. Pediu para mandar um abraço para ele aqui. Um abraço aí para toda essa turma que está mandando mensagem aqui pelo nosso Facebook da Estúdio Cast, tá? Antes da gente continuar com esse papo aqui, deixa eu falar de um patrocinador nosso. Vai lá. Vai puxar a orelha. Não, você me empresta a sua caneca aqui? Empresto. Pra gente passar aqui, o Alves Personalizados, nosso amigo Alan, que faz essa caneca linda aqui, que a gente sempre dá de presente aos entrevistados, né? Um abraço aí ao Alan, todo o pessoal da Alves Personalizados, a galera lá que faz não só canecas, mas todo o serviço ali de personalização de brindes, de festas, né? Copos, camisas, enfim, né? Precisou aí de fazer uma personalização, pode contar lá com o Alan e toda a equipe da Alves Personalizados. E eles é quem fazem essas canecas lindas. E agora você vai levar essa pro senhor. Que a gente dá de presente. A gente dá de presente aí aos nossos entrevistados, né? Então. O último mesmo que eu estava tomando cerveja. Pois é. A culpa é do raio. Ô padre, uma outra coisa. Aqui, o Alan, a gente falou do Alan da Alves Personalizados, ele mandou aqui, entre um exame e outro, eu estou ligado aqui. O exame, ele tá lá no hospital. Eu assistia porque ele trabalha no hospital. Ele faz. Ele trabalha no setor de radiologia. Radiologia, isso. A Vanessa Aparecida também está mandando aqui boa noite. Lembrar todo mundo que amanhã, Matheus,
Já vai estar disponível o nosso podcast no YouTube? No Spotify. No Spotify. No Spotify. E no YouTube também nós vamos... No YouTube também. Nós estamos chique, tá vendo? Nós estamos chegando até no Spotify, nós estamos chique. Mas aí, continuando lá do telhado rapidinho, né? Até bom porque eu já falei disso claro, esses dias lá nas missas, pro pessoal saber. A parte do reparo do forro já está quase acabando, né? Porque danificou algumas partes, então algumas chegaram a cair, outras tiveram que serem trocadas. Então já acabou. Esta semana já começa a pintura do forro que foi trocado. Então, começando aí, é bem provável que até na próxima sexta-feira já entregue a pintura dos lugares do forro aonde foi danificado. Depois nós vamos concluir o coro da igreja, porque ele não foi terminado, mas o material aí também já foi comprado, algumas coisas também foram ganhadas aí, né? A gente, nessas horas o padre arregaça a cara para poder pedir, né? Tem que pedir, acho que isso para mim é muito difícil, mas aí pedi a algumas pessoas ajuda e já corremos atrás. E hoje, agora à noite, eu recebi aí de uma empresa de Sete Lagoas que veio durante a semana para fazer um orçamento de um sistema de um sonar para colocar em cima do telhado da matriz. Era a minha próxima pergunta sobre qual era a solução para esse problema. Era a minha próxima pergunta. Explica esse negócio. Eles mandaram os termos técnicos, até o nome do equipamento. São pontos que vão ser depositados no telhado da igreja, todo o telhado. E ele vai emitir ondas sonoras, de forma que o pombo não consiga pousar. Isso já tem alguns lugares aqui dentro da cidade. Pode fazer merchan? Pode ficar à vontade, pode falar à vontade. Porque a gente procurou saber, Sim. porque já que a igreja está tendo esse problema, talvez outros lugares também. Então, a informação que nós tivemos é que esse mesmo sistema foi instalado no centro de distribuições do Supersol, ali na torre. Bacana. E deu muito certo lá, e parece que foi a única coisa que conseguiu espantar os pombos. Então, agora à tarde eu recebi o orçamento, e, digamos assim, até um pouco salgado. Eu já ia falar isso, que isso é caro. Isso, né? Salgado, minha gente, vocês não têm noção. Então, nós vamos dar uma seguradinha, né? Vamos aí, de mês em mês, ir limpando o telhado para evitar que os nossos amigos continuem morando e entupindo os canos. E vamos deixar para tentar colocar esse sistema pós-festa de São Sebastião. Porque aí a gente junta o útil ao agradável, né? A renda da festa para este investimento, que é um investimento alto, né? São alguns mios, né? Alguns muitos, né? Isso não é barato, então, alguns muitos. É coisa que a gente tem que pensar bem, né? Porque é um valor alto, e como disse, eu sou apenas só um administrador, até para um investimento nesse valor, eu preciso de ter uma autorização, né, do Conselho da Diocese para poder investir esse valor alto, né? Eu vou dizer o valor, né? É cerca de quase 30 mil reais. Nossa. Para colocar é esse tipo de sistema. Mas, infelizmente, nós não temos outra solução. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai ter que ser feita para poder espantar os pombos, porque a gente percebe que a gente está vivendo um problema sério. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu acho que está tendo um problema sério de questão de cadeia alimentar na nossa cidade. Esses dias nós tivemos aí uma chuva de besouros, vocês perceberam. Na frente da minha casa tem um poste, não tem como ver, é do lado ali do pasto ali do cacau. Então, sapo. O asfalto repleto de besouro e não tinha nenhum sapo. Então você percebe que está tendo um desequilíbrio. Se nós temos essa quantidade enorme de pombos, é porque está faltando predadores para os pombos. Então a gente preocupa com algumas outras coisas e acaba essas coisas a gente não, às vezes não atina para observar isso. Verdade, assim, olhando por esse lado, sim, realmente. Né?
Uma coisa simples, veja bem, uma chuva... tá tendo... Vocês aqui falam siririca, né? Isso. Mas eu conheço por tiririca. Tiririca, eu não vi siririca. sapo para comer esses bichos. Né? Verdade. Porque em decorrência do período de seca, não teve chuva, não teve como reproduzir, então vai criando, então está tendo um desequilíbrio. Então por isso que está aí a infestação de pombo, e além do pombo trazer a doença respiratória, porque é algo muito sério, né? Até orientei o pessoal nas celebrações, porque às vezes você vê lá na sua casa, ele é bonitinho, é um bicho bonito, é uma ave bonita, né? Mas se vocês estudarem O famoso rato de asa. a doença que o pombo traz para o sistema respiratório é algo impressionante, é algo que destrói um pulmão em questão de meses e quase que não tem cura depois que descobre, porque é uma doença extremamente silenciosa. E além do piolho, né? Porque o pessoal subiu para poder mexer lá no telhado da matriz, para poder olhar o que tinha que fazer. Desceu todo mundo empilholhado de lá de cima, né? Essa semana já teve que subir, bater veneno para matar piolho, porque estava uma coisa impressionante. Mas aos pouquinhos nós Então vamos... a solução vai ser essa, né? A questão da instalação do sonar. Depende dessa questão financeira, mas pelo menos tem uma solução, né, para esse problema. E que já tem, né? Que já foi colocado em outros lugares, a gente sabe que tem um retorno positivo, né? Então Aqui, não ó, vai dar tiro no escuro. Recebemos até um depoimento do pedreiro que assentou as portas da matriz. Ah, é? Ele falou que em 15 dias ele limpou a calha 3 vezes. Pois é o Luciano? É o Nelsinho. Ah, tá. Pois é. Nosso amigo Nelsinho, tá sempre ligado aqui no nosso É programa. desse jeito. Ah, Nelson. Aí, o pessoal sabe. É o Juninho. É o Juninho. Ah, tá. Juninho Agora Que sim. o pessoal conhece. conhece como Juninho, É. Então- Juninho do Nelsinho, mas porque ele chama Nelson Júnior. Eles colocaram Juninho do Nelsinho, né? Ele até falou aqui, padre, ele mandou aqui, só te cortando rapidinho, Paulinho, Beleza. sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida. Ele está falando aqui, ó. A festa de Nossa Senhora Aparecida, as barraquinhas de lá são uma coisa a se pensar em continuar. Parou. Ah, sim, entendi. E até agradecer, porque o Juninho que cedeu aí, o pessoal tá mexendo lá na igreja com os andaimes dele. Ele Legal. generosamente aí cedeu os andaimes sem cobrar o aluguel para poder arrumar lá dentro da igreja. Então, muito obrigado, viu? Mas as barraquinhas continuam. De domingo toda manhã tem aí o pastel na missa das 7, depois da missa, né? E as barraquinhas o pessoal já está organizando lá para poder continuar fazendo. Só tem que estudar bem para não conciliar lá em cima com as barraquinhas que fazem aqui embaixo na matriz também, Olha, né? É interessante você só falar sobre a festa de Santo Antônio, ali do outro lado. Sim. Tem ideia de fazer? Porque agora parece que com a reforma da praça seria um lugar bacana para ter essa festa. Não, esse ano não teve como por causa da pandemia, né? E aí juntou com outros compromissos que eu tive, porque eu não tenho só responsabilidade na paróquia, né? Eu tenho responsabilidades na diocese. Então, da zona rural, eu né? sou mestre de cerimônias da diocese, igual, por exemplo, na última sexta-feira, foi a primeira sexta-feira do mês. Eu não tive condições de estar para poder celebrar, porque tinha uma ordenação no sábado, pela manhã, e eu sou responsável por toda a celebração. Então, na sexta-feira, eu fui para a igreja de Santa Luzia, em Sete Lagoas. Eu saí de dentro da igreja, era 11 horas da noite, organizando tudo para a missa no outro dia, que era às 9. Né? Eu participo de um conselho na diocese. Inclusive, quarta-feira eu tenho reunião de 8h30 da manhã até quase 1h da tarde. É explicado porque que demorou para ele vir, gente. É explicado, né? Agora vocês entenderam, né? Tem gente que Né? tá Então, assim, primeiro. eu tenho compromissos extras, né? O compromisso da paróquia. Então, e às vezes tem uma coisa ou outra que precisa resolver. Igual, por exemplo, amanhã é dia de levar a prestação de contas da paróquia. Então, amanhã é o dia. Então, eu tenho que levar. Então, não tem como, tem que deslocar para poder levar. E eu também tenho uma consciência, né? Igual hoje era a minha folga, então eu preferi ficar, porque como eu vou amanhã, né? Eu tenho que levar o carro também para poder fazer revisão, né? Já deu lá o período de fazer revisão. Então eu vou aproveitar. Então eu vou ficar aí ausente amanhã, um pedaço do dia. Na quarta-feira também vou ficar ausente. Mas eu tento ir e resolver tudo que eu tenho para resolver para não ficar
indo e voltando, né? Porque também dinheiro não nasce em árvore. Combustível tá muito caro. Combustível, minha gente, o negócio não tá brinquedo, não. Tá complicado. E ainda não inventaram um carro para funcionar a água, é só a energia. Então, também tem que pensar, né? Então, não dá para ficar indo e voltando, Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Peraí, antes você, guarda a pergunta aí. Deixa eu mandar mais abraço aqui, ó. Sirlene Fonseca, um abraço para você. A Ana Barcelos também, um abraço. O Cristiano Souza mandou aqui, ó. Cristiano e Antônio, estamos aqui ouvindo e assistindo. Muito bem, um abraço para vocês. Fãzão, né? Ele ganhou até a garrafinha aqui no sorteio do sorteio Eles estão doidos que a missa volta para a matriz, porque diz que lá em cima é longe para eles. Pode fazer a sua pergunta. Não, a pergunta é o seguinte, duas perguntas na verdade. Então vamos lá, manda ver. Porque uma eu já tenho até mais ou menos uma ideia, a outra não tem nenhuma. Então vamos. A diferença de um padre e de um diácono. Ah, tá. E a outra é a hierarquia de um padre até um bispo. Ah, sim, interessante. As dúvidas minhas. Ó, na igreja nós temos o que nós chamamos de 3 graus da ordem. Porque a gente sabe que a igreja Legal, tem... isso, falar 3 3 graus, parece um trem medieval. Mas De viagem, não. Tinha esse negócio aí, 3 graus, vou botar isso aqui depois, vou usar isso na minha... Porque assim, nós temos 7 sacramentos. Um dos sacramentos é o sacramento da ordem, que no caso compete aos ministros ordenados, no caso padres. Só que dentro desse sacramento da ordem, nós temos os 3 graus da ordem, que é diácono, padres e bispos. O diácono é o primeiro grau da ordem. Inclusive, o nosso seminarista, que está aqui conosco, o Fernando... É o de Jequitibá? Isso. No próximo dia 20, vai ser a ordenação dele diaconal. Aí, o que faz um diácono? O diácono surgiu na vida da igreja por uma necessidade de assistência. Surgiu um período que viu lá que órfãos e viúvas não tinha ninguém para poder amparar. Então surgiu o diaconato, ou diaconado também, que as duas expressões estão corretas. Então a função do diácono qual que é? Ele é restrito, é uma função restrita, ele pode, em questão sacramental, que a gente fala, ele pode fazer casamento e batizado. Não pode consagrar. Ele não pode consagrar, ele não celebra a missa, ele faz uma celebração da palavra. E ele tem por obrigação aí a parte da educação da fé. Formação, esta é a função do diácono. Aí vem o padre. O padre todo mundo já sabe qual que é a função. Celebrar a missa, casar... Pedrada. Isso. É atender confissão, aconselhamento... o para-raio, psicólogo, psiquiatra, não, brincadeira, nutricionista. O padre é de tudo um pouquinho. Isso é bom. Né? Mas assim, a gente fala brincando, mas dentro dentro dos estudos do padre tem sim. A gente estuda a psicologia pastoral, né? E que ajuda bastante. Né? A gente faz muito uso da parte da psicologia, dentro das orientações, às vezes até das confissões, para ajudar o penitente a saber distinguir uma coisa da outra, o que é espiritual do que é psicológico. Porque as pessoas às vezes confundem muito e misturam muito essas duas partes. Sim. É claro que são dois viés que quase que caminham lado a lado, mas você tem que, às vezes, ajudar a pessoa a fazer essa diferenciação. Olha, até aqui é religioso o seu problema. Até aqui é uma questão psicológica. Você precisa, às vezes, né? Eu já aconselhei várias pessoas a fazer terapia, a procurar um psicólogo, porque tem coisas que o padre não consegue atender. Eu não consigo dar passos. Então, quando eu vejo que é uma questão psicológica, eu não vou conseguir, por exemplo, fazer um trabalho terapêutico com a pessoa. Então, ela vai precisar de um profissional daquela área. Eu não sou profissional da área. Vai aplicar os primeiros socorros. Digamos que sim, isso é isso aí. Uma frase que eu ouvi uma vez é assim, eu sempre guardei comigo, não atribua todas as coisas a Deus, como não atribua todas as coisas ao demônio, que está te acontecendo, porque às vezes é uma coisa psicológica sua, sim, e você está achando que é uma coisa que... Justamente, entendeu? né?
Então, até quando a gente vai estudar a psicologia na faculdade, o professor já orienta mesmo para poder fazer essa separação, né? A gente tem uma disciplina, dentro de uma disciplina a gente estuda uma matéria chamada demoniologia, para a gente saber distinguir, por exemplo, quando a pessoa chega e as pessoas falam, fulano tá com espírito ruim e tal. Aí a gente estuda para saber diferenciar até onde que é, de fato, uma questão de uma possessão, de uma questão voltada para a questão religiosa, ou de onde que é um surto psicótico, por exemplo. Né? Quase que não sendo descrente, nem fazendo ninguém ficar descrente, quase que, não exagerando, 90% é psicológico. Sim. Né? E isso quase que é comprovado, a gente tem como perceber isso, né? É tudo muito... A gente teria tempo para ficar aqui quase que a noite inteira só para falar só disso, né? Mas nós não temos tempo para isso tudo, né? Aí vem a questão do bispo, né? Como que um padre chega a bispo? Primeiro que é algo muito sigiloso, vocês não têm noção do sigilo que tem por detrás disso. A igreja é muito sábia nessas questões, né? E o padre precisa, primeiro, ele tem que ter uma certa idade, né? Acima dos 40 anos ou dos 45 anos. Tá, o tempo que ele é padre não é contado, sim, é questão da idade. Da idade. Sim. Mas aí conta, por exemplo, o que aquele padre... O caminho é só padre. O caminho antes é só padre. Isso. O que aquele padre fez durante aí, vamos supor, geralmente tem alguns com 15, igual o nosso bispo mesmo, com 15 anos de padre, ele veio a ser bispo, Dom Francisco, nosso bispo atual, né? O que ele desempenhou do âmbito pastoral, como que ele era, por onde que ele passou, do âmbito administrativo, como que ele administrava. Às vezes é olhado o grau de intelectualidade, né? Hoje nem tanto, mas no passado se contava muito se tinha uma pós, se tinha um mestrado, se o padre tinha um doutorado, se ele falava outras línguas. Hoje não, porque hoje a necessidade não é só intelectual, é uma necessidade pastoral, que às vezes você é inteligente, mas você é inteligente para si, você não consegue colocar aquilo em prática. Então, às vezes, ter mestrado, ter pós, ter doutorado, e se você não souber transmitir isso, é igual o professor de faculdade. Às vezes ele é uma pessoa extremamente inteligente. É um baita de um diploma. Ele é PhD, mas ele consegue para ele tem dificuldade para transmitir. Então, o processo para chegar à escolha de um bispo, ele é sigiloso. Tem umas cartas que são enviadas, né? E, geralmente, eu já tive a oportunidade de responder, por causa do compromisso que eu tenho na diocese, participar de conselhos importantes da diocese, eu já respondi algumas cartas. Então, é tudo muito sigiloso. Vem uma série de perguntas, é um questionário inacabável. É muitas perguntas que são feitas a respeito do padre, sobre a sua conduta. Aí vai em todos os aspectos. Às vezes nem o desde intelectual até questões morais, administrativas. Aí quando você conhece a pessoa, você responde. E deixa eu falar, o padre que, por exemplo, que está ali, o vizir ali, o padre que está sujeito a virar um bispo, ele às vezes nem sabe. Não. Não, né? Vocês trabalham por fora para poder depois entender. Aí é feito essa consulta toda. Então nem todo padre vira bispo, né? Não. Qual a porcentagem? Você tem mais ou menos? Não sei te dizer. Hoje em dia, nós estamos, pelo menos são coisas muito internas da igreja, às vezes a gente não acaba tendo muito contato com essas informações. Mas hoje em dia, ser bispo é algo muito desafiador. Uhum. Então, às vezes, o padre, ele recebe, é feito essa consulta minuciosa, é mandado para a nunciatura, a gente recebe as cartas, é interessante porque é tudo tão sigiloso. As cartas vêm dentro de 2 envelopes, né? Os envelopes são
branco por fora e pretos por dentro. Para não se olhar nem contra a Nem luz. na luz você consegue olhar. Kinder Ovo. E depois você tem que devolver isso tudo. Você devolve os envelopes que veio, você devolve a carta que veio, junto com as perguntas, você põe tudo dentro de um envelope lacrado e manda para Brasília, para a anunciatura. Aí lá eles fazem as análises deles e às vezes comunica ao padre. O núncio comunica ao padre, aí manda para Roma, né? E aí tem Roma, tem lá digamos assim, para o pessoal de casa que nos ouve entender, tem lá as prefeituras para cada situação da vida da igreja. Legal. Então tem a gente fala de castério, né? Mas é como se fosse uma prefeitura. Para a congregação, para o clero, ou a congregação para os bispos. Então essas cartas são analisadas lá, e aí vai para o gabinete do Papa, e o Papa então seleciona, e aí é comunicado para aquele padre, olha, aí o próprio núncio, né, que é digamos que é o embaixador do Papa no Brasil, né, ele liga para o padre, de ligação pessoal, e comunica para o padre, olha, o Santo Padre está nomeando o senhor para bispo. Imagina o choque. Nossa. Só que aí tem um detalhe. Quando faz isso, o padre tem que guardar o sigilo. Não, imagina a pressão. Ele não pode contar para ninguém. Imagina a pressão e o choque. Porque até nós que respondemos as cartas, nós ficamos sob sigilo. Se nós contarmos o que tem escrito, interessante. Gente, vocês não têm noção como que isso é bacana na vida da igreja. Se você digita as respostas, na carta vem uma observação que você deve excluir o arquivo do seu computador. Se você escreve, não pode ter cópia. E se você falar para a pessoa que você está respondendo uma carta dela, para ela ser bispo, ou você contar para alguém que aquela pessoa... você automaticamente recebe uma excomunhão. Excomungado, Mateus. Né? Pra vocês verem Então, que assim... E você é expulso mesmo? Não é expulso, mas tem esse processo dessa excomunhão. Porque a igreja trabalha com esse sigilo. Né? Tá, E preciso. E o que acontece com essa pessoa? Bom, eu não sei te falar o que acontece, porque eu nunca fiquei sabendo que alguém tenha vazado a informação a ponto de ter esse processo da excomunhão. Mas ela acontece automática. Tá, todo padre tem que ser diácono antes? Não. Todo padre tem que ser diácono antes. Outra coisa. Aí tem um detalhe, que a gente tem o que a gente chama de diácono transitório e de diácono permanente. O diácono transitório é aquele que, igual no meu caso, igual o caso do seminarista Fernando, por exemplo, ele vai ser diácono transitório. Ele vai ficar só 6 meses como diácono e ordena padre. O diácono permanente, ele pode ser casado. É isso que eu ia falar. Sim. Aí tem que ter uma concordância da esposa, né? Tem todo um processo de ordenação, a mesma coisa. Ele tem que estudar também, ele não precisa de fazer filosofia, mas ele tem que fazer teologia, ele tem que estudar, tem todo um processo de ordenação e ele fica a vida inteira como diácono. Até hoje, na história da nossa diocese, nós já tivemos 3. Hoje, atualmente, nós temos 2, mas um já está aposentado, que é o diácono Emanuel, já está bem velhinho, então já não mais exerce o ministério diaconal. Mas ele tem uma obrigação, que é rezar, cumprir com as obrigações como um religioso, Bacana. de rezar todos os dias pela igreja e pelos padres. E temos um diácono permanente agora que foi ordenado por Dom Aloísio, que é o diácono Ilaci, lá da cidade de Caetanópolis. Ele mora lá, é diácono permanente lá. Então, permanente, hoje nós temos esses 2, só que apenas um em exercício. Pode falar. Esse diácono permanente, ele tem os mesmos benefícios, não benefícios, falo de apoio da igreja na questão da aposentadoria, tem todo esse... Olha, se ele tem... porque geralmente são pessoas que já têm profissão, que já têm emprego. Se ele já tem uma renda fixa... de acordo com o Código de Direito Canônico, a igreja não precisa
ajudá-lo financeiramente, porque ele tem como se manter. Se ele não tem condições de se manter, aí ele é salvaguardado pelo direito da igreja. Outra coisa que eu quero perguntar, o bispo foi Dom Guilherme e depois é o atual? Não. Dom Guilherme ficou conosco 19 anos como nosso bispo. Aí veio o Dom Aloísio, que ficou 2 anos e pouquinho. Dom Luiz Estrada? Vitral. Deixa eu te contar o que aconteceu. Ele veio aqui em Papagaios. E aí o ciclista ficou encarregado de buscar ele em parte da Estrada de Maravilhas. Aí o pessoal me chamou e falou, seu Paulinho, com Saulo até, vamos chamar o pessoal aqui para poder buscar o bispo. O bispo vai vir e tal. Eu falei, tá, então vamos. Onde é que vai ser? Vai ser perto de Maravilhas, a gente encontra. Aí a gente encontrou aonde? De frente pro motel. Eu falei, lugar bacana de encontrar. De frente pro motel. Aí o bispo chegou e eu não aguentei, eu tenho que falar. Aí ele chegou, cumprimentou todo mundo, aí ele veio em mim, cumprimentou, eu falei com ele assim, o lugar pro senhor escolheu? Aí ele, foi eu não. Falei, bom, porque o lugar não foi propício não. Aí Dom Aloísio ficou conosco 2 anos e pouquinho, né? 2 anos e meio, acho que uma coisa assim. Porque eu fiquei na dúvida agora, porque você falou de outro. Veio o processo de renúncia, né? E aí está Dom Francisco, que já tem 1 ano que está conosco e que está aí conduzindo com maestria os trabalhos pastorais, administrativos da nossa diocese. Monsenhor. Monsenhor é título. É título? Hoje em dia o Papa Francisco extinguiu, mas isso não acrescenta muito. O monsenhorado é um presente que às vezes os bispos davam para um padre. Ele fazia 25 anos de padre, né? Aí o bispo dava a ele esse título de monsenhor. Tem algum outro título? Tem cônego, mas quase não se ouve mais falar de cônegos, que é acima de monsenhor. Aonde que eu sei que ainda tem cônegos é em Diamantina, porque é lugar histórico, né? Então, tem os cônegos que têm uma responsabilidade de rezar em alguns momentos na catedral, que não é o caso da nossa diocese. Nós não temos cônegos, né? Nós temos monsenhores e, se não me engano, hoje nós temos apenas 2 monsenhores, né? Que é o Monsenhor Carlos e o atual agora, que é o pároco da catedral, que é o Monsenhor Wilson, que é um título diocesano que foi dado pelo bispo. E quais são os números hoje da diocese? Você fala? De padres, diáconos... Não, diáconos nós temos 2 transitórios e 2 permanentes e vamos ter agora 4 transitórios. Sim. Né? Padre, nós somos mais de 50, se não me falha a memória. São quantas cidades da diocese são responsáveis? Nossa, gente, essas perguntas vocês tinham que mandar antes. Não, fala só algumas aqui perto. Eu acho que estão mais de 40 cidades. Tudo? Sim, são mais de 40 municípios. A nossa aqui, então, vai só até Papagaios, Pequi... Não, vai ter Maravilhas. Isso, aí... Não. Aqui nós vamos até Pequi. E fazemos divisa com Divinópolis em São José da Varginha. José da Varginha? São José da Varginha. Mas com Divinópolis? São José da Varginha já pertence a Divinópolis. É sério? Sério. E aqui a gente faz divisa com Pompéu, né? Faz divisa assim, Pompéu ainda é da diocese, Martinho Campos ainda é da diocese. Aí Martinho Campos já faz divisa com a diocese de Luz, porque Bom Despacho já pertence à Luz. Aí tá Bom Despacho de um lado e Araxás? Não. Bom Despacho é Araxá, não? Não, Araxá está longe. Abaeté. Abaeté. Isso, que também pertence à diocese de Luz. Aí se a gente vai para... Aí a gente faz divisa com Belo Horizonte, fazemos divisa também na região da Serra do Cipó, nós fazemos divisa com a diocese de Diamantina. Mas não é São José da Varginha. São José da Varginha faz divisa com Florestal, para de Minas, Pequi. Então,
Mas o território do município de Pequi, ele faz divisa com o município de São José da Varginha. Então, o limite geográfico da diocese, ele é um limite diferenciado do limite... Entendi. Como é que eu poderia dizer? Limite geográfico. Geográfico de qualquer região. Entendi. Né? É diferente. Entendi. Você estava falando sobre a questão dos estudos. Como funciona? Quantos anos são de preparação até se tornar... Não é porque a gente vai estudar para padre que a gente tem facilidade em faculdade. Isso aí não tem. No meu caso, por exemplo, eu prestei 2 vestibular. Nós temos um ano antes em Sete Lagoas, que é o ano de preparação, que a gente chama de propedêutico. O próprio nome já diz que é fase inicial. Então lá, os candidatos vão se preparar para começar a ingressar na vida de seminário. Então tem hora para levantar, hora para estudar, hora para almoçar, né? O descanso pós-almoço, hora de trabalhar, né? De fazer os trabalhos comunitários, horário para dormir. Então o seminário tem rotina. Você não levanta a hora que você quer, você não deita a hora que você quer, você não come a hora que você quer. Tem horários, né? Então, ficando em Sete Lagoas um ano, sendo aprovado, você presta vestibular como qualquer outro estudante. Vestibular para? Aí você faz primeiro para filosofia. Certo. Aí você faz vestibular para filosofia, a gente estuda na PUC, né? E aí vai 3 anos de filosofia. Esse custo é pela igreja também? Pela igreja. Sim. Aí tem uma questão de parceria, digamos assim, mas somos bolsistas. É porque a faculdade é católica, né? Isso, ela é católica, pelo fato de ser católica, e tem uma questão de província eclesiástica, e a nossa diocese é da província de Belo Horizonte, que é responsável pela PUC Minas. Então, nós somos bolsistas, a gente estuda como bolsista na faculdade. Mas isso não nos dá privilégios. Nós temos que cumprir com obrigações e somos até mais cobrados, às vezes, do que qualquer outro estudante dentro da universidade. Então, nós temos que ter nota, tem média, você tem que fazer trabalho, apresentar trabalho, fazer TCC, defender TCC, a mesma coisa. E além de ser aquele negócio que você é a visão ali, né? A questão do seu relacionamento com as pessoas dentro por exemplo, igual agora não, porque está na pandemia, então está todo mundo estudando dentro de casa. Mas a aula começa 7 horas, tem vezes que você tem aula até 12:20. Né? Então a parte da manhã inteira você fica para a faculdade. Você chega, almoça, descansa ali um pouquinho, aí tem um período de estudo, período de trabalho, porque, igual, por exemplo, o seminário em Belo Horizonte é um prédio de 3 andares, né, uma casa grande, tem funcionária, mas quem faz a limpeza da casa é os seminaristas. Que é uma ideia bacana. Então quem faz a limpeza... Pública. Você sabe disso? Porque, tipo assim, um benefício seria legal, o que eu falo assim, comparando no geral, não só na questão da igreja. É isso que o cara estuda de graça, não é de graça, na verdade, né? Mas ele tem um apoio ali, ele poderia ajudar em alguns afazeres da escola, para poder, igual no Japão. No Japão as crianças limpam a sala, então seria eu acho bacana. No seminário, a gente tem as obrigações de limpar a casa, igual hoje, por exemplo, os nossos seminaristas, eles mesmos têm horário de trabalho, eles mesmos lavam as roupas, eles mesmos passam as roupas, tem a funcionária para cuidar da alimentação. E sem contar horários de formação, horários de oração, porque tem isso. Então, tem uma rotina de vida de segunda a sexta, ou às vezes de segunda a sábado. Certo. Esse curso da PUC são quanto tempo? Filosofia são 3 anos. 3 anos. Aí acabou a filosofia... Acabou a filosofia, você vai presta outro vestibular para teologia. Certo. Aí vai mais 4 anos. Também na PUC? Também na PUC. Então, de estudo são 7. Mas aí tem o primeiro ano, que já passa para 8. Mais um ano de estágio, 9. Então, ao todo, vai de 9 a 10 anos, talvez, aí variando um pouco. Depois ainda vira o diácono.
Aí depois vira diácono, ordena diácono mais 6 meses para depois O ordenar mínimo é padre. 6 meses de diácono. É o tempo pré-estabelecido pelas normas da igreja. Pode ficar menos tempo de acordo com uma necessidade do bispo, mas o correto é que se fique 6 meses. Uma Certo. coisa, eu queria dar uma ideia aqui para a igreja aqui. Vamos lá. Eu falo é porque de uma parte que eu participei muito até, que é a questão da música, do coral, que é uma coisa bacana, essencial, mas o pessoal, às vezes, muita gente que toca, às vezes tem vontade de tocar na igreja e tem dificuldade de chegar ali, porque às vezes não tem um porta-voz, os porta-vozes são os corais. Então, a minha ideia é uma pessoa, eu acho que até mesmo o senhor, e a gente abre esse espaço, eu abro esse espaço aqui na rádio, para de vez em quando se eu convocar os músicos para tentar... Isso é muito, muito tranquilo, né? Sabe por quê? Da minha parte isso é muito Porque assim, por exemplo, a gente convoca as pessoas igual, tem muita gente que fala assim, olha, eu gosto de tocar, às vezes queria tocar na igreja e não tem coragem, porque acha que o compromisso é pesado. Não é pesado quando as pessoas fazem. Porque, por exemplo, se a gente arruma aí o quê? Os 5 corais completos, essas 5 pessoas vão rachar ali, vocês vão definir, né? Sim. Igual você definiu, então não fica pesado. E hoje a gente tem até bastante pessoas que nos ajudam, né? Nessa parte. Eu falo é que E cada dia aparece mais, né? Pessoas que querem ajudar. E as portas, gente, ó, estão escancaradas, gente, né? vamos ajudar, porque é legal, é bacana demais. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera da rede social. Manda aí. A Meire Meirinice, Um é grande- Beré. É Beré? É Beré, Beré. Uai, Beré. Um grande abraço ao meu amigo Padre Emerson. A Beth Reis, Padre Emerson, uma bênção. Um grande abraço. O nosso amigo Daniel, lá da Autoescola São Carlos. Excelente entrevista. Padre Emerson sempre transmitindo informação com seu grande conhecimento. Parabéns. A Lúcia Machado, ótima entrevista. A Rosana Maciel, boa noite. Como sempre, uma grande entrevista. Muito sábio. Abraços. Vamos fazer um merchan. Esse que eu tenho aqui, você tem mais alguns aí? Porque a minha rede social consegue só aparecer os últimos aqui. Vou fazer um merchan pro Daniel aqui, ó. Daniel da autoescola aí, tem a lojinha bacana ali, que é a loja de São Bento. A loja de São Bento, é verdade, São artigos artigos religiosos, católicos. Pode passar lá na igreja, lá na lojinha do Daniel. Do lado ali da pizzaria do Flavinho, né? Sim, descendo ali. Aí pode ir lá toda hora que geralmente a Gisele tá lá, muito educada, muito bom, vocês vão gostar. Então, A turma lá é nota 1000, né? A turma ali da autoescola ali, a galera ali. Aqui, porque é bom, isso aí é bom. Então agora, gente, vamos dar um tempo pro padre, né? Fazer o merchan dele? Fazer o merchan dele. Faz o merchan, padre. Infelizmente a gente não tem a noite toda. Verdade. Vamos abrir o espaço agora, se o senhor quiser passar uma mensagem, Sim. Se quiser também dar algum recado que a igreja precisa, está à disposição. Então, assim, né, igual eu disse ontem, né, fazendo um ano que estou aí na cidade, né, e sou muito, eu digo isso de coração, não falo isso da boca para fora, eu sou muito feliz e estou feliz em estar aqui em Papagaios. É um lugar que eu nunca me imaginaria um dia vir a trabalhar, né, como a exercer o meu ministério como padre, né, nunca me imaginei vindo para essas bandas de cá, e sou muito feliz, né? Acho que foi um presente que o nosso bispo Dom Francisco me deu, uma confiança muito grande, porque é uma paróquia grande, né? Com muitas responsabilidades, e eu aí apenas com 4 anos de padre, tendo essa grande oportunidade de viver essa escola, porque para mim está sendo uma escola, né? E o carinho da comunidade, né, a abertura que eu tenho, né, igual aqui na rádio, né, desde o começo. Então, isso é bacana e eu sou muito feliz aqui. E isso facilita, porque quando a gente está bem num lugar, a gente consegue fazer bem aquilo que a gente foi delegado para poder fazer, né? A pior coisa é você estar num lugar insatisfeito. Isso é a pior coisa que tem. E eu não estou aqui insatisfeito, pelo contrário, eu estou muito feliz da vida, né? Ainda mais quando no aniversário ganha um bolo assim. Pois você viu? Você viu? Não, eu carreguei.
Pegou pelo menos um pedaço? Não, sorteio que eu tinha que vir trabalhar, foi cedo, a Dete me pegou, falou, vamos ali comigo. Eu, vamos aonde? Vamos ali, não interessa. E tá bom, viu? Peguei bolo, o carro e viu? nós fomos lá, chegamos lá com o bolo, eu falei, aí quem mora? Aí eu falei, isso aqui é a casa do papai. Só que pra mim, eu não imaginava que só morava lá, eu pensava que morava as irmãs e tal. O que tá acontecendo? Aí eu falei, saiu o padre. E eu filmei, né? Eu filmei pra ele. Então, eu agradeço, né, primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, de cederem esse Ó, espaço. já apareceu gente interessada a tocar lá na igreja, Aí, viu? ó, tá vendo? Aí, ó. O Ricardinho, lá da Construção. O Ricardinho. Olha, pode eu posso falar aqui, o Ricardinho é meu amigo de coração, eu tenho ele de coração mesmo. Ele é um sem vergonha, eu tô cansado de chamar ele. Pois é, então pode Mas juntar vocês realmente- dois. Mas realmente ele é um músico. Eu falo assim, às vezes eu chamo ele e falo, Ricardo, você é um músico essencial para a igreja, porque Pois ele é é. um cara disponível e a igreja não prende tanto. Então, para ele, vai ser até bom que ele tá precisando ir na missa, né, Ricardo? Fica Pois é, Ricardo, legal. vamos lá, ué. Depois você dá um toque lá no escritório paroquial, então. Aqui, ó, a Heloísa, Marca lá pra gente conversar. a minha amiga Heloísa está aqui, ó. Matheus, manda um abraço para mim, para dona Regina, lá no Jair Cordeiro. Saúde. Abraço, viu, dona Regina, a Heloísa, o Isaac, toda a família aí. A Antônia Silva, grande Padre Emerson, que Deus te abençoe sempre. O Senhor chegou na nossa paróquia na hora certa. A Marley Santos também está desejando aqui uma boa noite. O comentário de cima já pulou aqui, porque o Instagram, o Vai Facebook, passando rápido aí o pra Facebook você, aqui, né? viu, gente? Se eu esqueci de alguma mensagem aqui, porque o Facebook passa rápido aqui e a gente só consegue visualizar depois que já passou. Você consegue visualizar aí, não, né? Não. Não. Pois é, porque... Depois que libera a live. É, não só assim, depois só que no- vai. né, Pois tá? é, então se eu esqueci de mandar algum abraço aí, gente, me perdoe, mas porque passou e a gente não consegue aqui resgatar as mensagens que já passaram aqui para Mas mandar o abraço. merchan meu mesmo é só agradecer, né, a comunidade por esse carinho, por esta acolhida. Eu me sinto muito bem aqui, né? Igual disse, a possibilidade de ficar aqui com vocês aí, talvez 7 anos, né? Aí vocês vão me suportando aí, porque Não, padre às vezes, nem sempre verdade, às vezes a gente consegue humano, né? ser compreensível, é né? humano, né? E nós não somos super-heróis, né? Super-heróis só existe na história em quadrinhos, Só né? história- E a gente vive a história real, É, né? velho. O Inclusive, rapaz tem- que gosta muito de história em quadrinhos, Gosto de né? super-herói. Portanto, eu gostei, já perdi das 3 ordens lá, depois eu vou guardar. Mas enfim, mandar um abraço pro pessoal que trabalha, né, com o senhor na igreja. porque tá Tem as sempre- meninas, né? Porque são uma turma muito boa, né? Sim, né? Tem os ministros, o pessoal do canto, o pessoal da liturgia, o pessoal da equipe da acolhida. Sim. Tem um ministro ali dentro, ali, você não vai dar nenhum oi aqui não, ministro? O Arthur tá ali escondido. Aqui, ó, tem o Fábio Ferreira, pergunta ao padre se o mesmo conhece Adriano Ventura, meu primo. Doutor Fábio. Fábio Ferreira e doutor Fábio. Adriano Sim, Dr. Adriano Fábio. Ventura foi meu professor de comunicação. Aí, ó. Foi meu professor de comunicação na teologia. Fábio Ferreira, agora que eu vi que era o Dr. Fábio, é o Dr. Foi Fábio. entrevistado Foi, aqui no podcast. foi entrevistado nosso aqui. O Adriano Ventura foi... Agora ele não é mais professor do Instituto, né? Que está dentro da PUC, mas foi meu professor de comunicação. Bacana. O Fábio está aqui confirmando que é exatamente o professor mesmo. Aí, tá vendo? Então vamos ver aqui. Não, acho que esse recado que eu já li já. Então é isso aí. Horários de missa para o pessoal. Então vamos lá. Então lembrando que amanhã, terça-feira, o escritório paroquial só funciona na parte da manhã, né? Na parte da tarde é só para serviços internos. E os horários de missa continua normalmente, né? Às quintas-feiras, às 15 horas na Capela de Santo Antônio, às 19 horas lá na Capela de Nossa Senhora Aparecida. Aos domingos, né? Até concluirmos aí as obras da matriz, que creio que nas 2 próximas semanas já vai ficar pronto. Então ainda continua lá em Nossa Senhora Aparecida as celebrações. Então ao sábado às 19, domingo 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 horas na Capela de Santo Antônio, né? E às 19 horas novamente lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Ainda tá tendo a rotaçãozinha da ficha? Isso, agora não precisa mais de fichinha não, gente. Não precisa de ir no escritório paroquial para pegar a ceia, para ir na missa.
a gente se aperta, a gente se ajeita lá dentro, né? O que precisa mesmo, eu vou falar, eu não vou deixar o senhor falar, não. É. O que precisa mesmo é devolver o dízimo. Falar em Malaquias, não precisa falar. Seja um dizimista fiel, para que eu afaste de você o devorador. Não vou nem falar assim, não, que tá em Malaquias, não, mas beleza. Vou deixar o senhor fazer essa cobrança. Sobre o evento de Santa Luzia, já tem algo Sim, nós já estamos, já fizemos várias reuniões, ainda esse mês tem uma reunião com a equipe dos festeiros para terminar de organizar os preparativos da festa. É claro que nós, esse ano, a festa ainda vai ser nos moldes da pandemia. Então, tem algumas coisas que nós precisamos esperar aí as orientações da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, em decorrência do período da pandemia, até porque a cidade adotou o Minas Consciente. Então, tem que caminhar de acordo. Já tive na prefeitura, já conversei com o nosso prefeito, já olhei algumas coisas que têm que ser olhadas para a festa de Santa Luzia, né? Então, tem algumas coisas que depende aí da autorização da prefeitura para ter ou não ter. Uma coisa é certo de que não terá show. Isso daí não tem a mínima possibilidade. Nem mesmo se tivesse autorização da prefeitura, eu não iria aceitar ter show este ano. Acho que não é hora para isso, não. Né? E as outras coisas, como, por exemplo, os barraqueiros que vão, né? Tem aí, a gente está seguindo a orientação da prefeitura. Então, aproveito aí até para... É uma festa? Aproveito até para explicar, porque eu sei que está tendo aí uma mobilização de algumas pessoas que estão sendo contras lá na comunidade, isso já chegou, né? Porque padre acaba chegando tudo, né? A gente sabe de tudo. Sabe, não, e assim, uma festa que... Então, o pessoal, só para deixar claro, né? Não tem nada certo se vai ter barraca, se vai ter barraqueiro, ou se não vai ter. Isso depende do decreto municipal, daquilo que vier da Secretaria de Saúde, aquilo que vier do gabinete do prefeito municipal. Então, não é algo que está aí apenas sobre o cuidado do padre, ou dos festeiros, ou da comissão. Não, não é isso não. Tem coisas que a igreja tem liberdade de ir e vir, mas tem coisas que a gente tem que cumprir e seguir à risca aquilo que é determinado pela autoridade competente. No caso, o governo, o prefeito, o secretário de saúde, né, vigilância sanitária. Então, a comunidade, a população também precisa entender essas questões, né? E talvez antes de movimentar qualquer coisa contra, talvez seria interessante procurar se informar, né? Procurar o escritório paroquial, marcar um momento para conversar comigo, para a gente conversar. Eu acho que se mobilizar contra algo que nem sabe se vai ter ou não ter, eu acho que é muita presunção, né? Da gente sofrer por antecipação ou criar tumulto ou problema antecipadamente, sendo que a coisa não aconteceu. Perfeito. De repente fica irritado com uma coisa que não justamente não tem necessidade, né? É verdade. Acho que o princípio do diálogo é a coisa mais interessante que tem que ter na vida da igreja. Claro que tem coisas que não são, que não tem como se dialogar. Tem coisas que pode, não pode. Agora, tem outras coisas que são dialogáveis, como esta questão de barraca, de terceiros, porque é algo que é discutível. É uma festa muito boa. O pessoal que sabe, é uma festa muito bem organizada todo ano, mas é uma festa de muita gente. Entendeu? Então tem que ter cuidado, porque a pandemia não acabou. Tem que seguir os padrões, sim, para evitar algum problema, né? Claro. Mas é uma festa que você vai gostar quando você vê ela no ápice. Você vai gostar muito dela, é uma festa bacana. O pessoal lá é bem receptivo. Mas, enfim. É isso aí. Mais algum recado que o senhor queira dar à comunidade? Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui entre vocês. Obrigado pelo convite. Nós quem agradecemos. Né? Precisando de outras vezes, para falar até de outros assuntos, a gente fala também. Pois aproveitar aqui, deixar... A gente falou muito de igreja, mas depois a gente pode falar de outros assuntos também. A gente vai voltar. Inclusive, eu quero te falar o seguinte.
o senhor já sabe que quem chega aqui, ele nem pergunta, ele já chega. Eu até falei com o Arthur, seu patrão chegou, você se vira aí. Aí ele entrou e veio, deu a notícia. A gente tá aberto aqui para poder dar algum recado, alguma coisa. Sim, claro. É até melhor que o senhor venha, às vezes, do que mande, porque a gente vai pôr um locutor para falar. Fica explícito, mas às vezes fica melhor quando a autoridade vem. O Matheus já convidou várias vezes para estar. É a primeira vez que venho. Eu sei que né? o o Arthur também nunca tinha vindo pro programa. Estou voltando a fazer o convite aqui. Pode deixar, qualquer dia eu venho. Pois é. Mas aí eu venho para fazer bagunça. Assim como fazia, à vontade. Assim como fazia com o nosso amigo Gabriel, que ainda é nosso amigo, eu sei que claro. Tá liberado pro senhor fazer aqui, entendeu? Esses dias eu passei lá e fiz a maior bagunça do programa da Cleice Mari, coitada. Ela não tinha feito a abertura do programa, eu entrei no ar, abri, comandei, coisa que eu nem sei fazer, fui mexendo. O senhor já que fez a abertura do programa. Fui apertando os botãozinhos, ligando os negócios lá e mandei brasa, né? Pois é, as portas estão abertas aqui para o senhor. Pode deixar, também, qualquer dia eu venho para fazer bagunça. Pois é, muito obrigado ao senhor pela participação. Obrigado dessa segunda-feira, foi um prazer tê-lo aqui. E nós vamos ficando por aqui também, agradecer aos ouvintes da Estúdio FM pela 87.9 e também ao pessoal que nos acompanhou pelo nosso Facebook, dá aquele oi pra galera aí, que eu fiquei só de costas aqui o tempo todo, né? E agradecer essa galera aí que nos acompanhou pelas redes sociais. Lembrando que o nosso amigo Rodrigo Reis vai colocar no Spotify. Nós já estamos ficando chique, nós estamos ficando atualizados, viu? Melhorando, cada vez mais. Cada dia. Daqui um dia nós vamos ter mais uma câmera aqui, colocar também no Instagram. O pessoal está puxando a orelha aqui, mais microfones. Aos poucos nós vamos chegando lá, né? E colocando também no Instagram. O importante é o que está dando certo. O pessoal está gostando, o pessoal está assistindo, está ouvindo, então a gente vai levando. Exatamente. A gente chega lá. Exatamente. Só mandar um abraço. Pode ficar à vontade. O Adriano, ué. O Adriano tá lá. Adriano, o Adolfo, né? E a dona Gilda, que está sempre na missa lá. Eu gosto de ouvir o seu Adolfo na hora de despedir do programa. Tchau, fui! De vez em quando eu uso esse jargão do fui. Do seu Adolfo. Já fui. Já fui. Tchau, já fui. Como é que é? Com ele mesmo. É ele mesmo. O Gabriel é que imita ele, eu adoro o Gabriel imitando ele. O Gabriel esses dias tava imitando ele, eu tô assim. O Gabriel tá na rádio, estou aqui na Rádio Estúdio, por você ver a liberdade que a gente tem. Eu tô assim, mas o Gabriel tá falando estúdio, ele tá lá na outra rádio. Eu sou o Adolfo, essa rádio é minha. Eu tô assim, pronto, agora eu vi. Pois é, e lembrando que essa live também será colocado no YouTube, amanhã, né, a gente coloca no YouTube, já disponibiliza também aí pro pessoal, e aos poucos nós vamos acomodando aqui, chegando ali, e nós vamos crescendo, viu? Mais uma vez agradecendo aos ouvintes, agradecendo ao pessoal das redes sociais, agradecendo também ao Padre Emerson, que, né, no seu dia de folga, no seu dia de descanso, esteve aqui conosco, aqui, bateu um papo incrível, é uma pessoa que eu já admirava após essa entrevista, eu passei a admirar mais, pode ter certeza. Paulinho, quer falar alguma coisa? Espaço aí. Não, eu já ensinei o suficiente. Até ensinei o padre a falar aqui. Rodrigo Reis. Isso aí, um abraço, galera. Não, eu quero falar uma coisa. Porque eu brinquei aqui aquela hora sobre a questão de ser dizimista. Ah, sim. Entendeu? É uma coisa que isso não tem nada a ver com o padre Emerson e não tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com o caráter religioso. Entendeu? O dízimo é muito importante. Ele não é só importante para a igreja, quanto ele é importante para a gente. Portanto, a Bíblia fala claramente, fazer teste, entendeu? Fazer o teste, entendeu? Começa a dizimar, para você poder ver que as coisas acontecem na sua vida, entendeu? Porque você passa a participar das coisas mesmo. E a igreja realmente precisa do dízimo, não tem conversa. Não é assim, do nada que acontece as coisas. O dinheiro brota do chão também. Principalmente para agora arcar com esse curso aí que nós entramos falando sobre ele, né? Que é essa questão do sonar aí. Vários cursos, além dos cursos de manter a igreja, de toda a estrutura, tem essa questão aí também. E tem uma questão que eu vou falar aqui, que eu tenho conhecimento disso. Então, vai doer, entendeu? A gente tem que muito agradecer ainda a Igreja Católica que ela cobra uma parcela, porque o dízimo fala claramente sobre 10% do ganho, entendeu? Então você tem a liberdade, gente. Vai lá, procura a... Como é que chama? Aline. Procura a Aline. Se você não é dizimista, procura a Aline. Tô precisando começar. Começa e vai direto que vocês vão gostar. Eu sou um dizimista. Sem vergonha eu não sou, não. Mentira. Eu chego lá, eu mantenho mesmo. Só que eu chego lá e eu jogo na mão da Aline. Tchau. Porque eu acostumei já. Eu tenho muita intimidade com a Aline, que ela é muito amiga minha. Aí eu chego assim, pode ter uma fila grandona. Eu já chego, já entrego o meu... Tchau, dou linha na pipa, porque eu acho que isso é bacana, entendeu? Pois é. Participem.
É isso aí. Pedir desculpa aí se eu não li algum comentário aí no Facebook, mas é porque, infelizmente, como eu já disse, a plataforma aparece só os últimos aqui. Às vezes eu me perdi aqui em algum aqui. Me perdoe se eu fiquei sem mandar algum abraço, sem dar algum recado. E é isso aí, todo mundo já... Nós já estamos esgotados. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Da bateria também, né? Pois é, boa noite para todo mundo. Fiquem todos com Deus. E amanhã, às 8 da manhã, eu estou aqui no Bom Dia Cidade.